Olá pessoal, esse é mais um vídeo de função afim. Agora a gente vai estudar o crescimento da função afim. Ou seja, a gente vai dizer para que intervalos a função é crescente, decrescente ou constante. No caso da função afim, já que o gráfico é uma reta, ela não altera o tipo de crescimento. Então, ou a reta é sempre crescente, ou sempre decrescente, ou sempre constante. Então, isso facilita, né, o nosso estudo. Então, lembrando do vídeo anterior que a gente falou dos coeficientes da função afim, a gente definiu que o A, coeficiente angular, era a taxa de variação constante da função, que definido pelo ΔY sobre ΔX. Bom, o que a gente verificou naquele vídeo? Bom, se a função é crescente, se o ΔX aumenta, o ΔY aumenta. E aí a taxa de variação, ou seja, a taxa de variação é positiva. Então, isso vai definir quando a função é crescente. Somente isso, com o valor, né, do coeficiente angular da lei da função, né, lembrando que a função afim é da forma f de x igual a x mais b, então, olhando o sinal do A, se o A for positivo, então a função é crescente. E isso, né, bem entendido pelo conceito da taxa de variação, então tem que entender a taxa de variação. Se o problema for esse, então volta no vídeo anterior, ou no anterior, quando a gente começou a falar de taxa de variação, quando a gente fez o gráfico da função afim, né? Então volta nos vídeos anteriores. Se a função é decrescente, aí já acontece o contrário. Se a função é decrescente, para o coeficiente angular, né, o ΔY sobre ΔX, que isso não muda, né, no cálculo da taxa de variação ou do coeficiente angular, mas quando a função é decrescente, se a gente aumenta ΔX, ou seja, melhor, se a gente aumenta x, o y diminui. Então, faz com que ΔY sobre ΔX seja menor do que zero. Então, se o A for menor que zero, então a função afim é decrescente. Então, o que falta analisar é quando a função é constante. Olha só, se a função é constante, não há variação dos valores de y. E se não há variação dos y, quer dizer que o ΔY é zero. A gente pode aumentar ou diminuir o valor de x quanto quiser. O ΔY não muda, porque ela é constante. Ou seja, se é constante, se a função é constante, quer dizer que o A, que é ΔY por ΔX, é zero sobre ΔX, porque não importa o ΔX, então o A é zero. Tá? Então, no caso da função afim ser constante, significa que, como é que a gente percebe isso? Quando A é igual a zero. Então, alguns exemplos. Bom, na verdade, esse é o exemplo 1. Determina o crescimento das funções afim, cujas leis são: letra A, f de x igual a menos 3/4 de x mais 1. Como basta só estudar o sinal do A para saber se a função é crescente, decrescente ou constante, aqui o A, né, porque o A sempre significa o coeficiente angular, que é a constante que multiplica x, é menos 3/4, então ela é negativa, então quer dizer que f é decrescente. Na letra B, vamos fazer um exemplo em que f de x é raiz de πx menos 7. Bom, aí vocês vão me dizer, tá, mas eu não sei quanto é raiz de π. Sabe que eu também não sei? Lembrem que não é necessário saber o valor exato. Também não falei quanto é 3/4. A gente só precisa saber o sinal. E raiz de π é positivo.
Então, se raiz de π é positivo, quer dizer que f é crescente. Sem problema nenhum, não precisa identificar o valor, né? Não precisa calcular o valor, precisa saber só o sinal do A. E o sinal do A é positivo nesse caso. Um último exemplo, g de x, por exemplo, igual a menos 3. Notem aqui, se a gente fosse tirar os coeficientes, não aparece a variável x. Quer dizer que o a é igual a zero. Opa, se o a é igual a zero, quer dizer que essa função é constante, tá? Agora, lembrem que esses dois casos aqui, letra A e letra B, a gente pode chamar de função de primeiro grau, porque o A não é zero, então é uma expressão algébrica de grau 1. Mas nesse caso, a g de x, já que é uma função constante, não é uma função de primeiro grau, é uma função de grau 0. A gente pode chamar ela de função afim, porque o gráfico é uma reta, e uma reta constante é importante ser estudada, mas a gente só não pode chamar ela de função de primeiro grau. Ok? Até o próximo vídeo.